consideram as seguintes questões para cada paciente. Vamos entender agora, primeiro, quais são essas questões. Eu preciso entender que existem questões físicas em primeiro lugar. São sintomas físicos mais comuns: dor, fadiga ou cansaço, perda de apetite, náusea, vômitos. O paciente pode ter falta de ar, ele pode ficar com insônia, dificuldade de dormir. O paciente em cuidados paliativos, ele tem muita ansiedade. O pensamento dele é muito rápido. Eu costumo dizer que os pensamentos geralmente não acompanham os movimentos. Ele pensa demais. Muitos deles podem ser controlados com medicamentos ou por meio de outros métodos, como a terapia nutricional, a fisioterapia, técnicas de respiração. Além disso, nós precisamos entender que a quimioterapia, a radioterapia, isso num paciente oncológico, tá? Que foi o exemplo que eu dei. A mesma cirurgia, elas podem ser realizadas para reduzir o tamanho desses tumores que estão causando dor ou outros problemas. Podem até não curar esse paciente, mas vai dar para esse paciente uma qualidade de vida melhor até o fim da vida dele. Além disso, nós precisamos observar os nossos fatores emocionais. Eles são muito importantes. Os especialistas em cuidado paliativo podem fornecer recursos para ajudar esses pacientes e suas famílias a lidar com essas emoções que vêm com o diagnóstico e também com o tratamento do câncer. A depressão, a ansiedade, o medo, estas são apenas algumas das preocupações que podem ser abordadas por meio dos cuidados. Os especialistas que trabalham em cuidados paliativos, nesta situação, eles trabalham com aconselhamento, eles recomendam grupos de apoio, reuniões familiares, tudo isso para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. O encaminhamento para o psicólogo, para os cuidados emocionais, são muito importantes. Eu me recordo de um paciente que ele já não podia mais sair de casa, ele estava muito debilitado. Então eu era chamada uma vez por semana para fazer uma reunião familiar. Fazíamos encontros, roda de conversa. E nós percebemos que essas rodas de conversa, elas começaram a crescer. Porque outros familiares queriam participar. E foram trabalhadas questões muito ricas. Quando este paciente partiu em casa, equilibrado, com a sua família ao redor, todos já estavam bem. Então, os cuidados emocionais, dentro dos cuidados paliativos, necessita de uma base técnica, de um psicólogo, para poder ser feito. Práticas importantes também. Os pacientes podem ter preocupações financeiras, legais, por exemplo, questões como seguro de saúde, preocupação com emprego, etc. Para muitos pacientes e familiares, essa linguagem técnica e os detalhes específicos de leis são difíceis de entender. Sem contar que muitos familiares não gostam de tratar sobre esses assuntos porque entendem que se forem falar sobre isso é porque a morte do paciente está chegando mais rápido. Então, às vezes o paciente quer falar,
sobre uma questão financeira, sobre um seguro de saúde que ele tem e que a família precisa saber que existe, e a família não deixa. A família fala assim, não, 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 vamos deixar isso para depois, você ainda tem muito tempo de vida. E isso angustia o paciente. Ele quer falar, ele necessita deixar as coisas claras. E se isso é uma vontade dele, há necessidade de ser dita. Para muitos pacientes familiares, nós precisamos entender que, nesse momento, o apoio de um assistente social que vai ajudar nesse movimento é muito importante. Então, a equipe de cuidados, ela pode ajudar nessa coordenação. Por exemplo, eles podem facilitar aos pacientes e familiares recursos que ajudem nesse aconselhamento financeiro, a compreensão de formulários médicos, o aconselhamento jurídico ou identificação de recursos locais e nacionais, como agências de transporte ou habitação. Quando nós falamos em todos esses processos, eu deixo por último, mas não tão importante quanto os outros, os espirituais. Esses pacientes e seus familiares, muitas vezes, olham mais profundamente para o sentido de suas vidas no momento da partida. Nesse momento, alguns acreditam que a doença traz mais a fé, enquanto outros vão questionar a sua fé. Alguns lutam para entender o porquê que o câncer lhes atingiu. Nós não estamos aqui, nesse momento, para explicar e apenas para ouvir. Essa é a função daqueles que se colocam à frente desta questão espiritual. Então, o especialista em cuidados, ele pode ajudar as pessoas a explorar as suas crenças e valores para que possam encontrar um sentido de paz ou chegar a um ponto de aceitação daquilo que seja mais apropriado para a sua situação. Os familiares, nesse momento, é uma parte muito importante desse tratamento. E, assim como o paciente, eles têm uma série de necessidades que eles devem enfrentar. Eles necessitam entender as mudanças. É comum nesses casos que alguns familiares eles se sintam oprimidos, sufocados, com tantas responsabilidades que até então era do próprio paciente. Eles começam a assumir outros papéis. Muitas vezes o filho passa a ser pai da mãe, pai do pai, né? Ao invés de ser irmão, ele passa a ser pai do irmão. Os papéis começam a ser trocados e muitas vezes sobrepostos. Às vezes os familiares falam assim: Carmela, eu estou tão cansado, eu tenho que fazer tantas coisas e além de tudo, eu preciso ainda fazer o que ele fazia, porque ele já não dá mais conta. Então os pacientes se sentem nessa situação deixados de lado, como se eles não fossem mais importantes para a família, porque tudo dele agora é delegado a outro. Observe o desequilíbrio aí. O paciente não consegue mais fazer nada, está debilitado e a família sente uma opressão muito grande. Nesse momento, nós devemos equilibrar os sentimentos, ok? Muitos acham que é difícil cuidar de paciente doente. E se você não tem um equilíbrio emocional para isso, ou mesmo uma técnica para isso.
O importante agora é entender que esse trabalho e o cuidar de outros membros da família passa, em primeiro momento, pelo querer. Ninguém deve cuidar do outro por obrigação. Nós precisamos cuidar do outro por amor, porque ele faz parte da nossa história de vida. E se o cuidador está presente nesse momento familiar, é porque agora também ele está fazendo parte dessa história. Ao final da vida desse paciente, ele também faz parte dessa história. Não dá para se colocar à parte. Ele também faz parte do todo. Então, eu costumo dar um exemplo de finitude quando a capa do livro é fechada e lá está escrito assim: e no final da sua vida, o paciente fulano de tal, né, partiu e ao lado dele estavam todos os que amavam. E esses todos faz parte o cuidador também. Nesse momento, mistura-se a técnica com a sensibilidade e elas precisam caminhar juntas. Muito importante. Por isso que é importante quem for fazer cuidados paliativos entender que não é para qualquer um, é para aqueles que têm o dom. E a partir do dom, estudar as técnicas. Outras questões que podem adicionar é o estresse, incluindo a incerteza, né, de como eu vou ajudar o ente querido na parte médica, na parte social, com as emoções. Né? Esses desafios que podem comprometer, né, a própria saúde do paciente e a própria saúde de quem está cuidando. Os cuidados, eles podem ajudar as famílias e amigos também a lidar com essas preocupações, com o medo e dar apoio para todos aqueles que necessitam, não só para o paciente. Todos que estão ao redor do paciente necessitam de cuidados nesse momento. Outras questões que nós podemos adicionar aí é o estresse, a situação. O paciente fica muito inseguro do que vai acontecer com ele. A incerteza de como ajudar esse ente querido na parte médica, da família, até onde eu posso ir. E se ele engasgar, o que eu faço? E se ele não quiser comer, como é que eu trabalho essa situação? O apoio social. Devo falar sobre finitude? Será que eu posso falar sobre velório, cremação? Será que o paciente deixa? Será que ele me permite que isso seja falado sem ofendê-lo? Nós só vamos saber se nós perguntarmos a ele. E saber perguntar também é uma arte, porque nós vamos trabalhar com emoções. É perguntar para ele: olha, eu preciso falar com você sobre questões sociais, até onde eu posso ir? Ofereça para ele a resposta daquilo que você precisa. Eu posso falar da sua morte? Ou você prefere trabalhar apenas o seu fim de vida? Até onde você me deixa conduzir? E a partir daí, você entrega para o paciente a resposta que você necessita. Se ele disser: olha, não, eu não quero falar sobre isso, respeita. Mas se ele te der a abertura de falar: olha, eu não quero ser enterrado, eu prefiro ser cremado,
Ou ele diz, olha, eu não quero ser cremado não, eu quero que tenha um velório. É o momento de se falar. Eu tive uma paciente que ela chamou toda a família e falou, olha, eu quero ser cremada e eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas no mar. E os filhos falaram, tá bom, eu vou levar cinzas, né, para você, né, assim que dela. Ela falou assim, não, mas não é em qualquer lugar. Eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas numa praia em Cancún. E aí os filhos ficaram, nossa, mas como é que a gente vai fazer isso? E ela falou assim, numa bela viagem de férias que vocês vão conseguir. E lá, nas férias de vocês, em paz, em alegria, porque eu apenas findei o meu tempo neste planeta. E assim foi feito. Eles levaram, depois de 1 ano e meio mais ou menos, e foram para Cancún de férias, passear, e aproveitaram e levaram as cinzas para serem jogadas no mar. Cada um tem o seu tempo, e cada um tem a sua aceitação do seu próprio luto.